Gálatas 1, versículo 1. Evangelho do apóstolo Paulo. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, e as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá vendo como é que o apóstolo Paulo abre a carta dele? Já deixando bem claro que ele não era apóstolo da parte de homens, nem ungido por homem nenhum, com azeite, com óleo, como esses líderes religiosos fazem aí, né? Joga lá aquele azeite na cabeça do outro lá e diz que Deus ungiu, né? Tem nada a ver, né? Então ele diz aqui, ó, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homens, tá vendo? Nem por intermédio de homem algum, porque muitos naquela época já diziam que ele não era apóstolo, não, que ele não era apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo foi perseguidor da igreja, né? Então eles não queriam admitir, né, que Deus havia escolhido o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo deixa bem claro: mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? E todos os irmãos meus companheiros nas igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo não se cansa de dar essa saudação, né? A saudação da graça, não é? Que o Macedo vive aí chamando de desgraça, que diz que a graça de Deus é uma desgraça. Ele odeia essa palavra, né? Graça, porque a graça de Deus é de graça, é favor imerecido. E ele é um ganancioso, Ele é um avarento, um ganancioso, um ambicioso. Ele não gosta de dar nada a ninguém, nem de graça, Por isso que ele odeia essa palavra graça, né? Aí ele diz aqui, ó, Gálatas 1, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha aí, quando a gente fala aqui, olha, Jesus levou os seus pecados na cruz, você não pode ser achado em pecado, você não pode ser visto em pecado, Deus não lhe vê em pecado, porque foi Ele mesmo quem limpou o seu espírito, te purificou, te lavou com o sangue dele. Né? Tá bem claro aqui, não somos nós que estamos falando, é o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui. Está aqui na palavra de Deus, né? Você tem que parar de ser escravos de homens, de falsas doutrinas. Você não tem pecado, e não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Você precisa escolher, ou você acredita no Senhor Jesus Cristo, ou você acredita no Macedo, no Silas Malacheia, no Valdemir Só Diabo, no R.R. Suado, no Agenor Truque, e em tantos outros que estão por aí, tanto no sistema evangélico, como no sistema religioso católico, e em todas as outras doutrinas. Né? Então é Deus que está dizendo aqui, ó, Gálatas 1:4. Jesus veio aqui fazer o quê? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, se entregou na cruz.
Jesus tirou os nossos pecados. Como é que você pode ter uma coisa que ele tirou, que ele levou sobre si na cruz? Que se ele veio aqui foi com esse objetivo: desfazer o que Adão fez no paraíso. Adão se misturou com o diabo, se tornou um só com o diabo, quando permitiu que o diabo desse uma rasteira nele. E através de Adão, o pecado passou para toda a humanidade. Para mim, para você, para todos daquela época. Por que passou para nós? Porque nós somos descendentes de Adão, segundo a carne. Todos nós viemos desse homem. Será que isso é difícil de entender? Todos nós viemos segundo a carne desse homem. Por isso Deus diz lá em Hebreus, lá, se eu não me engano, no capítulo 1. Você pode procurar na sua Bíblia aí, que diz bem claro que Deus é o Pai dos espíritos. Deus não é pai de carne. O seu pai carnal, o seu pai natural é Adão. Deus não é pai de carne. Deus é pai do espírito que habita dentro de você. E quando você partir desse mundo e for para a sepultura, o espírito que está dentro de você continua vivo. Esse espírito será recolhido e colocado num corpo novo, num corpo de glória, semelhante àquele que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, apareceu com o corpo daquele. Zero bala. Deus vai colocar o seu espírito em outro vaso semelhante a esse, só que de glória, sem defeitos, puro, limpo. São as vestes brancas que a Bíblia fala. As vestes brancas que a Bíblia fala é essa. É o espírito num corpo novo, num corpo de glória, para contemplar a majestade e a beleza da glória de Deus. Então ele diz aqui, Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Tá vendo? Desarraigar. O que é desarraigar? Arrancar pela raiz. Ele arrancou o mal pela raiz. Mas eu ainda estou com um corpo físico. Mas o seu espírito já está perdoado, já está limpo. Você já foi desarraigado. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, espiritualmente falando, em outra dimensão. Existe outra dimensão dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Existe um outro reino dentro de cada um de nós. Nós vivemos no reino dos homens aqui na terra, mas existe um outro reino dentro de nós, que é o reino de Deus. Existe um outro universo espiritual dentro de nós. E nós temos que nos educar e aprender o que é que existe dentro desse reino. Por isso a palavra de Deus diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, e não somente nas daqui de baixo. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Então, quando a Bíblia fala isso, quando o Evangelho da Graça ensina isso a você, você fica pensando que é um lugar lá em cima, um lugar lá no infinito, um lugar lá no fim do universo. Não. Este lugar está dentro de você, está dentro de mim. Pensai nas coisas lá do alto. E mais a mais, nós já estamos no alto. Nós vivemos nas regiões celestiais, porém física. Mas nós já estamos nas regiões celestiais. E além do mais, estamos em Cristo, mais alto ainda. Cristo na gente e a gente em Cristo. Estamos todo mundo ligados, todos ligados em Deus. Por isso que aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Foi o que Jesus disse para Pilatos: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tá vendo? Ouve, porque está ligado em espírito. Ouve a voz de Deus. Então, quando ele diz aqui, Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo
para nos desarraigar desse mundo perverso. Não é que o mundo é perverso. Ele está querendo dizer aqui as pessoas que estão habitando nesse mundo, sem o conhecimento do amor e da graça de Deus, se tornam pessoas o quê? Perversas. Porque os frutos que elas dão, qual fruto é? Da carne. Os frutos que elas disseminam é o fruto da carne. São frutos maus. Como ela não conhece a Deus, ela não sabe que Deus está dentro dela, ela não sabe que a graça de Deus está dentro dela, ela não sabe que existe um outro universo dentro dela, ela não sabe que existe um outro país, uma outra pátria, um outro reino dentro dela, ela vive nesse mundo na carne, só pensa nas coisas daqui de baixo, como é o caso do Macedo e dos líderes religiosos, que vivem aí fazendo votos, campanha, sacrifício, ensinando religiosidade ao povo. Por quê? Porque eles só pensam nas coisas materiais. Só pensam na sua rede de televisão, na Recópia, no seu banco, nas suas mansões, nos seus carros, nos seus relógios de 500 mil reais, no seu bom vinho, nas suas mansões, nos seus templos suntuosos. Coisas materiais. Por isso a palavra de Deus diz. E outra coisa, não tem nada errado em você ser próspero, não. Você pode ter mansão ou ter um barraco, não importa. Deus não tem nada contra rico, contra ninguém. Mas quando você é próspero, é rico, mas você trabalhou, você estudou, você se esforçou, você conquistou, com o seu suor, com o suor do teu rosto, como a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e seus filhos sentados ao redor da sua mesa serão abençoados como rebentos de oliveira. Não tem nada errado em você ser uma pessoa rica, próspera, ter um bom carro, uma boa casa, Tem nada, porque Deus não quer que ninguém viva na miséria, mas você conquistou com a sua luta, com o seu suor, com o seu trabalho, que é o que Deus disse para Adão, Deus foi o primeiro que constituiu, instituiu a primeira carteira de trabalho, Porque quando Adão caiu, Deus disse: agora, do trabalho do teu rosto, do suor do teu rosto, os comerás. Ali Deus estava colocando para ele a carteira de trabalho. Vai trabalhar, Ele dava tudo. Agora você errou, agora você vai trabalhar. Então, quando você conquista, isso é agradável diante de Deus. Agora, você está milionário na face da terra. Você está crescendo às custas do suor alheio, do sofrimento das pessoas, tirando dinheiro até de crianças, tirando tudo que as pessoas têm, enganando, usando a palavra de Deus, fraudando, causando um verdadeiro estelionato na palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus para iludir as pessoas e tirar o que elas têm, sem dó e sem piedade das pessoas, para o seu próprio benefício, para o seu próprio deleite, para a sua própria ganância, seu próprio ventre. Então isso é errado diante de Deus, que é o que o sistema religioso inteiro faz. Desde a igrejinha lá nos confinó do Judas, aquela pequenininha, a esses templos enormes religiosos estão fazendo. Todas, umas copia a outra. É uma copiando a outra. Assim como o Macedo copia a católica. Tudo que tem na católica tem na evangélica. A católica é a mãe e a evangélica é a filha. Inclusive as duas têm o mesmo nome, Universal. O nome da mãe, a mãe passou para a filha. Veja que as práticas que tem na igreja católica é as mesmas que tem na evangélica. Tudo que se faz lá se faz disfarçadamente de outra maneira na evangélica. E os crentes aí falando mal dos católicos. Na igreja católica tem idolatria. Na igreja evangélica também tem.
tem a Arca da Aliança, tem sal ungido, tem porta de madeira para a pessoa passar. A pessoa passa no sal, pega óleo, pega rosa, pega pato A, pato B, é cajadinho. Né? Eles inventam uma série de amuletos, de tudo que não presta. E passa para as pessoas. E as pessoas pegam, levam para casa. Né? Me lembro uma vez que eu fiz uma visita para um homem, na casa de um homem, na empresa de um homem, para ungir lá, na época, né? Que eu vivia nesse meio. E quando eu cheguei lá, o homem disse: olha, eu preciso que o senhor unja aqui a minha loja, mas eu creio que eu já estou protegido. Mas nunca é demais ungir, né? Aí ele disse: vem aqui, pastor, para eu te mostrar aqui. Aí ele abriu uma estantezinha que ele tinha lá pendurada. Estava lá um altar com todas as bugigangas que se dão na igreja. Estava tudo lá, rosa, cajado, arquinha da aliança, estava tudo lá. O homem fez um altar na empresa dele, na loja dele. Eu fiquei meio escandalizado, mas não falei nada. Mas aquilo já me deu uma coisa ruim de ver aquela pessoa naquela idolatria, de ver a barbaridade que a gente ensinava as pessoas. Que o Macedo e que a sua cúpula passa, porque tudo que os pastores ensinam são eles que passam. O pastor não faz nada da cabeça dele. Tudo que você vê no templo de Malandrão vem do Macedo, não vem dos pastores, nem dos bispos. É eles quem colocam isso. Eles, o Bobonçalves, o Roberto, o Paulo Roberto, todos eles da cúpula. É eles quem passam essas parafernálias para as pessoas. Então, meu amigo, você sabe agora que esse Monte Sinai é um monte falso, que eles levaram você 40 anos a sacrificar nessa bendita ou maldita, né? Vamos dizer assim, né? Fogueira santa, cegueira santa de Israel. Cegueira mesmo, porque a pessoa está cega. Ela não foi desarraigada ainda desse mundo mal, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Você sabe que o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais perseguidos na Bíblia? Depois do Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos homens mais perseguidos na Bíblia. Muito mais do que Pedro, do que todos. Porque ele justamente denunciava essas coisas. Porque para você anunciar a graça de Deus, você vai ter que falar a verdade. E a mentira que está na boca desses homens vai ser confrontada, né? Então, você foi enganado. Só de você saber isso, confessado pelo próprio Macedo. Tem aí áudios aí de denúncias aí nos canais de denúncia. Inclusive queria pedir para você se inscrever nos canais, como o canal do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Jair Francisco, do Palhaço Cristão, do Profeta Nervosão, canal do Dallas, como é o nome dele? Nathan Silva, e de outros que estão aí levando a palavra de Deus e denunciando o sistema religioso hipócrita, mentiroso, desviados da verdade, cães gulosos. Então, meu amigo, está aqui Gálatas, capítulo 1, no versículo 4. O qual se entregou, Jesus se entregou, meu amigo, a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar, arrancar pela raiz deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Deus já desarraigou o seu espírito desse mundo, para que você viva na graça dele. Então pare de viver na idolatria, porque o que esses homens têm levado agora às pessoas é a idolatria. Tudo que não presta, eles já fizeram com as pessoas. E ultimamente agora eles estão levando as pessoas à idolatria. E brevemente adorar a eles. Porque se você vê o seu próprio líder confessando que 40 anos lhe enganou, e você continua ouvindo a palavra desse homem e vai continuar fazendo cegueira santa de Israel, é um sinal que você não está ouvindo o que Jesus está falando com você. É um sinal que você está realmente
um verdadeiro idólatra de homens. Você é um seguidor de homens. Você não é um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E por que ele confessou? Ele confessou porque agora, não é só porque ele está com medo de alguma coisa, não. É porque ele descobriu que mesmo ele mentindo, ele agora está percebendo que mesmo ele mentindo, as pessoas continuarão idolatrando ele. Então agora ele está escancarando. Ele não está mais escondendo. É como eles falavam que tomar cachaça, que isso tudo era o Zé Pilintra. Aí quando faragaram ele bebendo, antes que alguém fosse denunciar ele, ele veio e disse: está aí nos vídeos, na internet, você pode ver aí. Não, eu bebo sim, bebo pinga, bebo cerveja, bebo... Olha, mas passou a vida inteira dizendo que bebida, que isso, que aquilo era do diabo. Que quem era isso tinha o Zé Pilintra, tinha isso, tinha aquilo. Que o que mais a cúpula faz é beber e outras coisas mais. Né? Então você vê que eles vivem na hipocrisia. É o caso também, você vê, dos irmãos aí da África, que querem conversar, querem ir lá se apaziguar. Não adianta, vocês estão fora. Desculpa dizer a vocês, irmão de Angola, vocês estão fora, os 300 aí, vocês já estão riscados. Ainda que vocês vá lá, converse com eles, né? Eles podem fazer essa manobra, aceitar vocês e depois eles vão eliminar um por um. Eles vão calar a boca de vocês, vão dar uma que aceitou e depois vai eliminando vocês com o tempo, um por um. Todos os que se rebelaram, como eles dizem, se rebelaram entre aspas, né? Todos que falaram a verdade, né? E que não suporta a escravidão, eles vão eliminar um por um. Então o que vocês têm que fazer é tomar uma atitude. A igreja em Angola é de vocês, o país é de vocês. Quem tem que sair daí é eles, tem que botar para correr. Não é? Não fique pensando que você vai reclamar com Macedo, não. Porque se você não sabe, o Gonçalves é dono da igreja. O Macedo é o dono da igreja. O Paulo Roberto é o dono da igreja. O Carlos Rodrigues é o dono da igreja. E tinha um outro que era da cúpula maior que morreu, que era o Renato Maduro. Eles estão entrelaçados entre si. O Macedo é só uma espécie de... Eles colocaram o Macedo de cabeça, como cabeça, é uma espécie de... Como é que se diz? Fica ali como honra. Mas o Macedo, o Gonçalves manda do mesmo jeito que o Macedo manda. O Macedo não vai contra o Gonçalves, nem o Gonçalves vai contra o Macedo. Eles não vão brigar entre si. Porque desde que eles começaram, todos eles sabem quanto sangue eles já derramaram para trás, quanta maracutaia eles fizeram. E eles estão todos amarrados um no outro com a maracutaia. Entendeu? Mas eles tinham que colocar um como líder, para dizer que a igreja ela tem um cabeça, tem um líder, tem alguém que comanda. Mas na verdade não tem. O Macedo é só uma figura. Mas o pensamento deles, da cúpula, é tudo igual, é o mesmo espírito, né? Mas você não vai mandar Gonçalves embora daí. E outra coisa, ele foi para aí, por quê? Por causa dos escândalos aqui no Brasil. Ele foi para aí por isso. Ele não foi para aí porque ele foi mandado, escorraçado daqui, não. Não. Ele foi para aí para se esconder aí. E para atormentar vocês aí. Ele não foi para aí, ele errou aqui, Macedo mandou ele. Não, ele escolheu ir para aí, como ele poderia ter escolhido ir para qualquer outro país, porque ele manda na igreja, a igreja é dele. E essa cúpula, eles se sentem dono da instituição, como igreja, né, que eles dizem que é igreja, que são empresas, dono das empresas deles. E o pior, dono das pessoas que estão aí dentro, dono dos membros, dono dos obreiros, dos evangelistas, como verdadeiros senhores de escravos. Então não fique perdendo o tempo de vocês, querendo conversar. E na verdade, esse rebuliço que está acontecendo aí, vocês têm que dar glória a Deus, porque é Deus quem está tirando vocês daí.
Assim como Deus está tirando no Brasil. Assim como Deus está fazendo agora um reboliço no mundo inteiro. Nesse sistema religioso. É Deus quem está fazendo isso. Vocês não deveriam estar chateados porque Ele não ler o manifesto de vocês. Muito pelo contrário. Deus permitiu isso para tirar vocês daí. Porque Deus conhece o coração de vocês. Sabe que vocês estão fazendo por amor. Porém, não se iluda. O que eles puderem fazer para destruir vocês, eles vão fazer. Se eles não conseguirem, eles vão tentar trazer vocês de volta. Para que quando você estiver no açarpão, no ninho deles, eles comecem a eliminar um por um com o tempo. Você vai pensar que está tudo bem, que todo mundo foi perdoado, que tal, que acabou a confusão. Mas eles vão destruir todos vocês. É como eles dizem, né? Dito por não dito, você está fora. O justo não se justifica. É ou não é? Por quê? Porque a igreja é deles. Eles não têm amor a Jesus, não têm amor à alma, não têm amor a nada. O amor deles é o amor ao dinheiro, às riquezas, às bênçãos materiais. Portanto, meu amigo, a palavra de Deus diz aqui que Ele já nos desarraigou desse mundo. Que nós precisamos crescer no amor, no entendimento e na graça de Deus, aprender o verdadeiro evangelho. Vendo? Então, saia desse pensamento. Não pense que se você ficar aí fazendo campanhas, votos, sacrifícios, né, isso vai resolver sua vida. Muito pelo contrário, você vai entrar debaixo de maldição. Por isso que a vida das pessoas que estão no sistema religioso, elas não andam. Porque estão debaixo de maldição, estão debaixo de escravidão. Inclusive o Monte Sinai, seja ele o fake ou seja ele o verdadeiro, ele gera para a escravidão, para a maldição. Eles são os faraós e o povo são os escravos, obreiros, membros, evangelistas. Esse pessoal é tudo escravo. Tanto é que eles são escravos que ele acabou de confessar, né? Que o monte que ele ia 40 anos, que eles vão há 40 anos, é fake, é falso. E ainda assim tem pessoas que estão pegando voto, estão pegando envelope para fazer votos e sacrifício, que o resultado vai ser só um. Quando eles pegarem os sacrifícios, eles vão pagar todas as contas deles, dos funcionários deles, das empresas deles, das redes de televisão deles. Todo mundo vai passar o Natal numa boa. E você que deu tudo vai ficar chupando o dedo. E quando você, depois da campanha, voltar na igreja, você vai ver que já não vai estar lá, já não vai estar ali o mesmo pastor que pediu o sacrifício para você. Porque eles trocam de pastor para que você não tenha depois como reclamar com ninguém. Você não vai achar o pastor para reclamar. Aquele pastor que induziu você a fazer o voto e o sacrifício. Eles trocam tudo. A técnica deles é essa, né? Assim como chega na época política, quando eles levam você, induzem você a votar em candidatos corruptos, né? Para enganar o povo, tanto o povo da igreja como o povo do mundo, que eles dizem que é do mundo, né? E depois eles desaparecem e vai lá cobrar. Mas eu não votei naquele deputado, naquele senador, naquele prefeito. Pô, por que a cidade está assim? Por que eles não estão fazendo nada por nós? Pois é, eles vão desaparecer. Eles nunca dão satisfação. Como quem diz, a sua obrigação é nos obedecer. É por isso que o Macedo gosta muito de fazer a pregação de servo. Servo. Você tem que ser servo. Servo dele, né? Não é de Deus, porque Deus não lhe considera como servo. Deus lhe chama de filho, de amado, de mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, carta de Cristo, bom perfume de Cristo, herdeiro de Deus, mais que vencedor. Receba essa palavra, meu amigo, e não submeta-se mais a homens, a mandamentos de homens, maus e enganadores, verdadeiras feras terríveis, lobos vorazes, cães gulosos. Abra os seus olhos. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça os seus comentários, tá? O YouTube agora está com um problema que os comentários tá sendo bloqueado.
mas nós daremos um jeito também aqui, ver como é que desbloqueia os comentários, tá bom? Para que você possa também fazer o seu comentário. Mas dê o seu like aí, assine o canal, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que você fazendo isso, o seu galardão estará garantido também nos céus, né? Porque você vai estar ajudando pessoas que estão aí cegas, acorrentadas, aprisionadas mentalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, na mão desses homens que têm levado as pessoas ao abismo. Um grande abraço a todos e até a próxima.